No último módulo, vimos a Instrução Normativa 006 de 2024, referente aos protocolos de ação em situações que envolvem suicídio no âmbito da UFSM. Nesse vídeo, eu vou trazer alguns exemplos mais práticos que dizem respeito a alguns enfrentamentos de situações de crise na universidade, seja diante de servidores ou de estudantes que estejam passando por uma situação de intensa desestabilização emocional, que estejam tendo uma crise de ansiedade bastante significativa, ou que estejam, em alguma medida, solicitando ajuda com questões de ideação suicida. E vou trazer, então, alguns casos que cotidianamente recebemos como demandas na Coordenadoria de Ações Educacionais, seja a pedido de orientação de coordenações de curso, de professores, de unidades de apoio pedagógico, em relação a algumas situações que podem acontecer na sala de aula ou nos bastidores dessas, como, por exemplo, alguns estudantes ou colegas que possam apresentar uma mudança significativa de comportamento que possa denotar algum prejuízo na saúde mental dos mesmos. Então, de que modo nós podemos agir diante de situações como essa? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é que não necessariamente precisa-se ser um profissional de saúde mental para que nós possamos nos oferecer enquanto uma primeira figura de suporte, de referência, de escuta por uma situação de mal-estar. Então, na medida em que podemos fazer um primeiro acolhimento, podemos contribuir para que esse colega ou esse estudante possa reconhecer e nomear aquilo que está acontecendo. Muitas vezes nós, humanos, temos a tendência a superdimensionar algumas situações ou viver com uma intensidade desmedida. E na medida em que endereçamos ao outro as nossas questões, já é um primeiro caminho para podermos relativizar algumas coisas, ressignificar e talvez conseguir dar uma outra dimensão, uma outra proporção. Então, diante de um estudante ou de um colega que esteja apresentando essa instabilidade, essa desestabilização, essa crise de ansiedade, ou então alguns relatos que envolvam uma preocupação em termos de saúde mental, as orientações principais é que a gente possa oferecer acolhimento, escuta, uma postura de não julgamento, para que assim possamos oferecer e acompanhar os devidos encaminhamentos para tratamentos especializados. Outra questão importante, que é compromisso de todos nós, é ajudar a desmistificar a busca por recursos terapêuticos. Ainda que hoje em dia já estejamos avançados nesse ponto, sabemos que ainda existem alguns preconceitos, alguns tabus relacionados à busca de tratamento em saúde mental. Então, ainda escutamos falas como ir ao psicólogo ou ir ao psiquiatra é coisa para louco, é coisa para desequilibrado. Precisamos desmistificar essa lógica, entendendo que o cuidado com a saúde mental é tão importante quanto o cuidado que temos com a nossa saúde física. É bem importante que a gente possa avaliar a gravidade da situação. Se entendemos que o colega ou o estudante está trazendo alguma questão que envolve algum risco à própria vida ou à vida de outra pessoa, ou então, se esse estudante, se esse colega está possivelmente entrando num quadro de surto psicótico, com delírios, com alucinações, com discursos desconexos, com comportamentos fora daquilo que a situação requer, é bem importante que a gente possa também acionar algum familiar ou pessoa de referência desse sujeito. Isso é importante para que alguém da família fique ciente da problemática, fique ciente da gravidade e do quanto a situação requer uma supervisão, um acompanhamento, assim como responsabilizar a família pela busca do tratamento adequado naquela ocasião. Nesses momentos em que nos encontramos com alguém que está passando por uma situação de crise, também é importante
conseguir conversar com essa pessoa e entender se ela já está em tratamento, se ela já tem algum tipo de acompanhamento e, caso contrário, poder sugerir ou acompanhar, então, um encaminhamento para um tratamento adequado. Trago aqui também algumas informações importantes em relação aos serviços que a gente precisa acionar diante de uma situação iminente que possa indicar um risco de suicídio ou alguma outra situação, por exemplo, que também é uma situação que em alguma medida acontece com alguma frequência, de alunos ou colegas que possam realizar automutilações ou situações de desestabilização bastante intensa de surtos psicóticos, né? Então, podemos acionar o Serviço de Emergência Universitária ou o SAMU, como também já foi referido anteriormente. Os contatos, então, o seu funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 19h, através do ramal 1000 ou então pelo celular 991974769. O SAMU é um funcionamento de urgência e emergência que funciona 24 horas e pode ser acionado pelo número 192. O serviço de vigilância da UFSM também pode ajudar nessas situações, inclusive ajudando a chamar os serviços de urgência e emergência. O contato do serviço de vigilância é 3220-8080. Também diante de uma situação iminente que envolva tentativa de suicídio, é bem importante que a gente possa acionar alguém da família ou algum contato de referência daquela pessoa, porque esse sujeito vai poder nos ajudar na mediação da situação por já ter um vínculo afetivo estabelecido com a pessoa em questão. Então, nisso tudo, gostaria de sublinhar mais uma vez que essas ações, esses atos, eles denotam cuidado, denotam atenção, denotam uma responsabilidade de preservação da vida. Um ponto bem importante é que a universidade, ela não é responsável pelo tratamento em saúde mental. O tratamento é algo que é de responsabilidade da rede de saúde, seja a rede de saúde municipal, seja os profissionais liberais, os convênios de saúde, enfim. Ainda que não sejamos responsáveis pelo tratamento, entendemos que nós, enquanto instituição, enquanto servidores públicos, somos sim protagonistas em promover ações que previnem e promovam um ambiente mais respeitoso, mais saudável, mais inclusivo, mais acolhedor às questões que envolvem saúde mental. Então, nesse sentido, esse compromisso é de todos nós e precisa ser uma construção diária. Os psicólogos da universidade, sejam eles os da Coordenadoria de Ações Educacionais, sejam da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, sejam da qualidade de vida do servidor, eles realizam escutas de acolhimento com intervenções breves, focais, voltadas principalmente às demandas relacionadas à educação-saúde ou trabalho-saúde. Então, não se trata de um tratamento continuado. Nesses casos, a gente também, enquanto profissional de saúde mental, consegue orientar essas pessoas que chegam até nós a reconhecer, num primeiro momento, a importância desse trabalho e, segundamente, ajudar a encontrar espaços, possibilidades de investimento nesse tratamento continuado fora da universidade. Diante disso, entendemos que precisamos falar sobre saúde mental na instituição, precisamos falar sobre violência, precisamos falar sobre inclusão, precisamos falar sobre protocolos de ação em situações de crise, precisamos todos juntos trabalhar nessa direção da prevenção e promoção da saúde mental de toda a comunidade acadêmica. Vamos juntos?